Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está prestigiando a nossa live, nossa primeira live da Jovem Advocacia. Um projeto que a gente tem desenvolvido através da comissão para levar lives para a partir de toda segunda. A partir de toda segunda, vamos ter aqui alguns entrevistados que a gente vai falar um pouco aí dos temas que vem acarretando na nossa advocacia. Eu, primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento à direção, na pessoa da nossa querida presidente Ana Luísa, que com bastante êxito comandando nossa subseção de Barueri. Então, na pessoa dela, eu gostaria de fazer um agradecimento à oportunidade e ao espaço. Também gostaria de fazer um agradecimento aos membros da comissão, aos membros ativos da comissão. Eu não quero citar nomes para não pecar e esquecer alguém, mas todas as meninas que têm ajudado a comissão, desempenhando um papel fundamental. Se não fosse por elas, nada disso aqui estaria acontecendo. Então, eu quero agradecer muito a elas, a ajuda, a participação que elas vêm fazendo, vêm nos ajudando, nos colaborando muito para a gente conseguir fazer um trabalho melhor para a Jovem Advocacia. Bom, os temas que a gente está introduzindo nesses dias, né, nessas próximas semanas que a gente vai fazer essas lives, vão ser os mais variados possíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia nos tempos de Covid. E aí o Rafael, nosso querido amigo, o Dr. Rafael Bastos, está aqui com a gente. Ele vai também explanar um pouquinho sobre como tem sido a nossa advocacia, como tem sido os afazeres, como tem sido a caminhada nesses tempos difíceis que vivemos, né? Então, eu vou dar um bom dia para a Rafa. Já está aí online. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia. Rafa, Vamos dar início aqui e falar um pouquinho. Fala você é aí. mais, você é mais experiente com as lives. Eu sou ainda muito inexperiente com essas lives aqui. Não sei nem se está sendo da melhor forma. Depois eu vou pedir um feedback para vocês. A gente já fez audiência virtual, mas lives vou confessar para vocês que fiz muito pouco. E tomando a frente da live, então, olha, vou te falar que foi a primeira vez. Mas eu acho que a gente vai se reinventando a cada dia, né? E da mesma forma que a gente se Sim, reinventa sim. no virtual, a advocacia também vai ter que se reinventar. E a gente, como iniciantes aí, né, na carreira, também mal começou e já vai ter que reinventar, já vai ter que se reinventar. Então, eu não vou perguntar o que você espera, porque eu quero falar primeiro do agora, do presente. O que você está sentindo durante esse tempo aí? Aham. Como é que você está sentindo o trabalho? Como é que você está sentindo os afazeres? Como é que você está vendo aí essas coisas? Tá, vamos lá. Cara, assim, pela área de atuação aqui do escritório, né, a gente atua com negócios digitais, e-commerce, então eu não Uhum. sofri tanto, eu sofri na parte de conquista de clientes, mas depois a gente fala um pouquinho disso. Então, como eu Uhum. já tinha tudo implementado, desde um sistema online para atender os clientes, essa parte de comunicação com o cliente sempre foi ou por e-mail, tradicionalmente, né? Uhum. Ou tem ferramentas online hoje, o Slack, que é um WhatsApp mais corporativo, assim, digamos assim, comparando, né? Tem o Slack, tem atendimento para o próprio WhatsApp também, hoje ficou muito mais dinâmico, né? Dependendo do perfil do cliente. Que mais que dá para a gente fazer? É, Tem gente que atende, eu conheço alguns advogados que atendem via ticket, então hoje tem ferramentas de ticket, né? Como se fosse um autoresponder. Então, Uhum. o cliente envia a demanda via ticket, chega para o escritório e eles começam a dar seguimento. Mas tem Uhum. outras ferramentas grátis também. Tem o próprio Trello. Eu já atendi cliente usando o Trello. O Trello é de graça. Nada mais é que um sistema de cards, né? Você coloca essa demanda por cards, datas, e aí você consegue fazer o atendimento também. Uhum. Outra parte de videoconferência. Assim, eu sempre atendi, então também não sofri mais, como você falou, essa é a primeira live que eu tô fazendo, já fiz algumas audiências e tal. Então com isso eu não sofri tanto também. Uhum. Só intensificou mais.
essa questão de ter reunião por vídeo. Eu tinha pouca, agora com a pandemia aumentou também, por conta dos clientes, né? Que queria saber o que que eu faço, como eu atendo mais empresa, então tem Uhum. muito dessa interação, né? O que que a gente vai fazer, qual que é o plano de ação, risco tributário, risco trabalhista. Então, são as duas coisas que mais pegam aí para os meus clientes, trabalhista e tributário, Trabalho tributário. tá? Você acha então que essa ferramenta agora da questão da virtualidade aí, né, da internet, vai vir para ficar, né? Mesmo pós-pandemia, você acredita que isso Sim. vai ficar, Cara, né? assim, já para o nicho que eu trabalhava, já era algo consolidado. Para a advocacia em si, acho que surtiu efeito para o advogado acordar, né? Aham. Então, você pode reparar aí que às vezes você não vai precisar de uma estrutura física, um escritório com recepcionista, tudo é custo, querendo ou não. Então, serve essa questão para se refletir também. Eu preciso de uma estrutura física para atuar? Eu não necessariamente eu tenho lá minha estrutura, mas assim, eu não atendo ninguém, isso já foi no escritório, é um negócio bem simples. Eu não tenho cliente em São Paulo, por exemplo, né? Então, Aham. todos os meus clientes são fora do estado de São Paulo. Apesar de eu estar aqui no estado de São Paulo, eu não tenho nenhum cliente aqui. Então, são questões que a gente tem que refletir. Hoje, com os meios tecnológicos, a gente consegue estar em qualquer lugar. Com Então, certeza. custo. Dois, você consegue estar em todo o território brasileiro ou até ter cliente americano, europeu. Então, não tem muita dificuldade. Você indica então que a questão da virtualidade a gente conseguiu diminuir os espaços, dar mais celeridade às questões de reunião, às questões de atendimento, as questões, né, que outrora eram presenciais, agora a gente consegue fazer de uma forma rápida, onde você Sim, agiliza o serviço, você ganha tempo, porque você não precisa fazer o deslocamento físico, né? Você consegue diminuir os espaços e dar mais velocidade e dinamicidade ao seu tempo de serviço, né? Se você trabalha aí 10, sim, 12 horas, sim. você rende muito mais dessa forma do que você trabalhando antes, trabalhando 10, 11, 12 horas por dia, só que dessas 12, se você vê a produtividade, com deslocamento, com audiência, né, com etc., trânsito, você perde aí 5 horas às vezes, e tendo uma produtividade de 7, 5, fora o cansaço, né? Fora o estresse mental, que aí você Sim, acaba por sim. 4 horas. E agora você consegue produzir muito mais, né? É, E daqui a live eu já entro no meu computador e já sim. estou adicionando. Os grandes centros você perde muito tempo com trânsito também, né? Claro que, assim, tem algumas advocacias que precisam de estrutura física, não tem jeito, né? Até conversei com um amigo meu criminalista esses dias. Ele falou, meu, não tenho como atender pela câmera dependendo do assunto, não dá, porque o cara não se sente bem, não se sente seguro, ele não Seguro. vai ficar confortável de ser atendido ali pelo WhatsApp, qualquer coisa do gênero. Ele tem que ir no meu escritório. Só que, assim, ele já percebeu que ele não precisa daquela estrutura gigantesca, né? Ele pode minimamente ter uma sala de reunião só e colocar a equipe em casa, né? Então dá para reduzir custos também em Aham. relação a isso. Inclusive que é uma profissão que perpassa muito pela questão da confiança, né? Então tem muita gente que ainda tem aquela ideia de que a advocacia, como você está trabalhando com problemas, a pessoa tem que vir ao seu encontro, te conhecer, olhar nos teus olhos, bater um papo com você, até a pessoa se abrir, né? O ser humano, ele tem as diferenças deles, né? Então a gente tem muito disso Sim, aí, sim. né? Tem muito disso. A gente que é mais jovem, mais dinâmico, a gente já entendeu, já pegou o passo e já levou para frente. Agora ainda tem pessoas que trabalham da forma antiga, mas eu acredito que isso aí tem que chegar. Vai chegar lá, não tem jeito. E a pandemia foi meio que forçou a isso, né? Forçou a ter que Sim, design. a pessoa ela se adequa, né? Até teve uma pergunta aqui na live da advogada de tênis. Esse perfil acho que é da Gi, né? Da Giovana Cunha. A doutora Giovana pergunta assim: bom dia, podemos chamar Ah, de trabalho de advocacia 4.0? cara, tá com moda esses termos aí, mas não digo que seja advocacia 4.0 estritamente, tá? Aham, É uma advocacia que você tem que se adaptar. Hoje a gente tem um monte de ferramenta online e a gente tem que usar isso a nosso favor. aham, Para falar em 4.0, aí eu quero comparar aí com o setor de indústria e tudo mais, né? Mas assim, a gente não é uma indústria, é um trabalho intelectual. Claro que algumas coisas a gente tem que mudar, de fato.
desde petições gigantescas com 15 mil jurisprudências até escrever um e-mail para o cliente. Tem gente que faz difícil para o cliente, né? Você tem que escrever para ele entender ali, que uma pessoa que tenha 8 anos de idade consiga entender o que você está passando, né? É Então, verdade. acho que entra mais nessa, é uma questão de adaptação de linguagem e meios tecnológicos para trabalhar. Aham. Ô, Rafa, Mas pode-se falar assim que é 4.0, tá? Não tem. É que fica um termo da moda, né? é o termo que tá pegando, né? Mas em falar É, em ferramentas, Rafa, nesse café da manhã aqui, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu queria te perguntar, você citou algumas ferramentas que você vem usando, virtuais que você vem usando, né? A gente conhece mais aí o Zoom, o Google Meet, mas você citou algumas outras que têm funcionado, né? Você poderia repetir aqui para o pessoal sim, essas ferramentas que você vem usando? tá, vamos lá. Para comunicação interna, como eu atendo bastante empresa, então Aham. aí eu acabo usando o Slack. O Slack. Slack é como se fosse um WhatsApp, é de graça, Aham. e aí é um WhatsApp corporativo, digamos assim. Tem mais funções que o WhatsApp, né? Então eu Aham. uso o Slack. Para videoconferência, aí depende do cliente, então uso o Zoom. Tem um outro que eu uso que é pelo site, não é com o aplicativo, que chama StreamYard. TeamViewer. Então tem esse também. É. Aham. Mas como também dá para você fazer via YouTube, mas ferramenta de graça, Skype. Skype é bom também. Skype tem pouca gente usando. O Zoom Uhum. teve a questão do vazamento de dados, então quem trabalha aí na área de proteção de dados tem um certo receio de usar o Zoom, porque eles vazaram alguns dados dos usuários, né? Mas são essas ferramentas. Aí em relação a sistema, né, para andamento ao cliente, aí depende muito do cliente. Eu tenho um sistema aqui que o cliente consegue ter acesso aos andamentos dos casos e processos dele. Eu uso o Astrea para fazer Aham. isso. Só que tem cliente meu que não gosta, então eu tenho que me adaptar e às vezes a gente faz tudo via planilha, via Google Docs. Então a gente cria uma pasta do cliente em um Drive no Google e trabalha por lá. Todos os atos que a gente faz para o cliente ficam nessa pasta com o link compartilhado com ele. Aham. Tem essa função também. Tem essa função, né? E teve uma pergunta aqui da doutora Bruna, que é uma pergunta que eu queria puxar um ponto dessa pergunta para um tema que você até repassou lá atrás, falando, mas eu queria discorrer um pouco sobre ele. Mas primeiro a gente vai fazer a pergunta dela aqui, depois a gente percorre um pouco por o tema cliente. Tá. Qual o maior desafio na advocacia em tempos de pandemia? Clientes ou entendimentos não pacificados? O que você acha que... Cara, bom, para quem não tem cliente, é cliente hoje em dia, né? Quem já não tinha cliente. Então, vamos Aham. começar pelos clientes. Por exemplo, o meu caso aqui, em que pese eu atuar só com meios digitais, a minha forma de conquistar clientes era com eventos. Aham. Então, eu me candidatava para dar palestra de graça, em todos os eventos do meu nicho aqui de startup, e-commerce, em todos os eventos. E nisso eu conseguia fechar alguns contratos, ou ser conhecido e fechar algo lá na frente, né? Sim. Começar aquele namoro com o cliente para fechar alguma coisa. Aham. Acabaram os eventos, digamos assim, para mim esse ano conquistar clientes através de eventos acabou, não tem mais como, né? Aham. Então já comecei a me adaptar, comecei a fazer algumas lives com outros clientes, me oferecendo mesmo de graça. Eu estou vendendo meu tempo lá, chego, dou uma palestra do assunto que eu consigo dominar e comecei assim. Mas o que o advogado hoje que está iniciando, tem muita gente aqui que é da jovem advocacia, o que ele pode fazer, né? Já tem área definida de atuação? Beleza. Aí vamos começar, então, a trabalhar quais problemas seu cliente tem. Então, você tem que pensar quais problemas seu cliente tem e fazer conteúdos de graça, seja no YouTube, no Instagram, Facebook, LinkedIn, de preferência em vídeo, né? Que hoje a maior mídia consumida é vídeo e É. não foto, ou pegar aquela foto. Muita gente pega aquela foto do Senado, replica no Instagram, achando que vai acontecer alguma coisa. Então, É. fazer conteúdo em vídeo com base nos problemas que você resolve para o seu cliente em específico. Sim. Então, eu começaria assim. No início não vai ter resultado, mas vai chegar uma hora, eu já dei mentorias para alguns escritórios, Aham. que
a internet ela tem escala, né? Fica tanta gente envolvida, você vai pegando contato ali das pessoas, você consegue pegar WhatsApp, e-mail, né? Aham. Oferecendo algo de graça em troca, que você não vai conseguir mais atender. Sua carteira vai ficar tão cheia ali de atendimento que não vai acontecer. Você não vai falar, não dá mais. Tá? Ou eu paro de advogar, ou eu vou ter que contratar alguém. Fica humanamente possível o atendimento. Porque você tem escala, né? Então, você faz um conteúdo no YouTube, de repente lá deu 10 mil visualizações, 100 pessoas entraram em contato com você. A grande diferença é essa, são as métricas, né? Aham. Quanto mais engajamento você tiver, mais É, fácil vai ser para você conquistar um cliente aqui ou um ali. é uma questão até de investimento, né, Rafa? Você falou, você citou aí que você faz a palestra de graça. Não só você está passando ali conhecimento, Sim, mas também tá, é um investimento, né? É um investimento que você faz, sim, tanto no é uma conhecimento, presença sua, claro. gera autoridade aí, né? Claro, um investimento Você importante. pode dar essa palestra depois e assim ela já fica como um conteúdo. Imagina que você deu uma palestra de 1 hora, você pode dividir aquele vídeo em 10 vídeos de 5 minutos, quer dizer, Putz, 10 vídeos de 6 minutos, né? Então você já fica com um conteúdo, uma gordura aí de trabalho para você. E em relação ao posicionamento, ela perguntou, né? Posicionamento, jurisprudência. Eu tenho contencioso aqui no escritório, mas eu não faço tanto. Então, o que eu vou acompanhando é posicionamento dos tribunais, das aham. regiões que eu atendo, né, para ver como o judiciário está decidindo. Mas eles estão com uma tendência de, dependendo do tipo de processo, de não se envolver muito, né? Por exemplo, locação. Já vi um monte de decisão falando, olha, vocês têm um contrato aí, a gente não tem nada a ver. Falando português, claro, na decisão, né? Tem um contrato, criou lei entre as partes, o judiciário não tem nada a ver com isso. Então, execute-se o contrato. Exato. Já tenho visto muito vídeo. Ocasiões excepcionais, né? Tenho Tem visto muito outros posicionamentos, mas. ofertando também, Rafa. Se, por exemplo, quando a pessoa pede, o inquilino pede, né? Uma suspensão, Aham, do contrato, aí eu já vi o caso de o juiz tentar conciliar as partes para que o locador ele pense, não, vamos tentar chegar no 30%, vamos chegar no 25%, ou até mesmo nos 40%, para conseguir fazer com que a economia gire, né? Tem muita gente entregando ponto, sim, somente pequeno comerciante, né? Pequena empresa, pequeno comerciante que está ali no comércio mesmo ali, por exemplo, na nossa cidade, a Avenida Henriqueta ali, por exemplo, onde tem muito comércio. Teve aham, muito que trocou, né? Porque não aguentou pagar. Quer dizer, a pessoa sim, que tá vivendo de aluguel não está querendo abrir mão para aquele que vive daquele aluguel, né? Vive daquele comércio, daquele aluguel, trabalhar. Então o cara não consegue trabalhar porque o comércio está fechado. O outro que vive de renda não consegue ter a renda. Só que ele não entende que para o outro pagar, ele tem que também. Então às vezes fica a economia não gira, pensando na micro aqui, né? Entre nós, né? aham. Porque a gente não entende, às vezes a gente precisa ter esse bom senso. Isso não vem acontecendo, né? Em alguns casos não vem acontecendo. Em outros Sim, casos, e assim, é bom olhar o posicionamento para você falar, putz, vale a pena eu pegar essa ação para o meu escritório, né? Eu vou pagar para trabalhar? Porque às vezes você vai distribuir uma ação, você vai lucrar, seu cliente não vai ficar satisfeito porque não vai ter uma resolução. Então é melhor você olhar antes, tentar renegociar diretamente com a outra parte, né? aham, E assim você consegue matar sem fazer uma ação, né? Não tem muito certeza. segredo. Então, eu prefiro essa advocacia sem processo. A ideia é, quanto menos processo eu tiver, melhor, né? Claro que tem ocasiões que não tem como e é litígio mesmo, É mas verdade. sempre ponderar isso. É o que a gente tende a buscar também, né? Eu sempre falo que o advogado é o primeiro, a primeira pessoa que filtra o futuro processo, ou o processo que tem chances de ser distribuído, é a gente, né? É a gente. Antes do Sim, a petição inicial, a gente já fez. Então, se a gente já fez, a gente já teve o primeiro contato com o cliente. Se a gente teve o primeiro contato com o cliente, quem foi que filtrou aquela ação? O advogado. E cabe a gente também sim, sim, de fato. buscar também a tratativa extrajudicial, buscar o acordo, buscar a conciliação e filtrar, né? Falar assim, ó, cara, você não tem direito, seu direito talvez seja um direito diferente do que você pensa.
buscar explanar, né? Porque tem muitos casos que a gente vê aí questões pacificadas que colegas entram sabendo da procedência do caso, né? Sim, só para pegar um cliente ali, Isso, vender um serviço, né? Vender mesmo, né? Não é nem resolver o problema da pessoa, né? exato. Vender, sabe que é remota a chance e beleza. Eu já recebi, agora não tem mais o que fazer. Tem Essa muita gente que advoga dessa forma, estratégia, mas não é uma advocacia de longo prazo, né? com certeza, com certeza. Sem falar no nome, que é a nossa maior virtude, né? Bom, Sim, tem sim. Rafa, Almeida Quer. É. Eu não sei o nome dela correto, porque aqui só aparece como uma pessoa se autodenomina no Instagram. Mas eu vou replicar aqui a pergunta dela, para que a gente possa discorrer um pouquinho. E tem a ver com o tema que eu queria falar e a gente não está conseguindo, porque o tempo é curto, né? A gente fala assim, 40 minutos vai ser o suficiente, o papo desenvolve, a gente vai falando. A pergunta foi o seguinte, Aham. Érica Almeida. Ah, é a Érica. A Érica perguntou o seguinte, Fala, Érica. doutores, podem comentar um pouco de advogados que trabalham sozinho, entre aspas, sozinho, gestão de tempo para se manter nas redes sociais, peticionar, se aprimorar, etc. Bom, acho que a primeira questão ali do advogado que trabalha sozinho era até uma questão que eu também comentei um pouco com o Rafa antes de a gente começar a live, que era a questão aí do pessoal que está sem emprego, né? Tem muitos jovens advogados que saiu da faculdade, pegou a credencial e agora não tem emprego. E com a pandemia vai ficar difícil fazer entrevista, né? As entrevistas, não sei como é que está o aquecimento do mercado para contratação, mas acredito que não seja dos melhores cenários. Então, como é que aquele sujeito que acabou de Sim, sair da faculdade vai trabalhar? Tá precisando girar, fazer renda, às vezes pagar a faculdade ali, né? Começar a pagar, entre aspas, aí, começar a pagar a faculdade, né? Porque investiu ali na carreira e agora não está tendo retorno. Como é que esse indivíduo ele vai começar a trabalhar? E aí a gente pode, eu comentei um pouco, o Rafa, sobre a questão que você não tem que ficar parado. Ora, você tem a credencial, você está apto na profissão, você pode utilizar e se aproveitar desse momento, né, para quem sabe não fazer uma advocacia para si, né? Você colocar o seu nome à prova, colocar o seu nome aí nos holofotes, você fazer a questão do marketing digital de acordo com a ética, você mostrar o seu conhecimento em determinada área que você trabalhe, né, que você ou você tenha a intenção de trabalhar e começar a falar dos problemas ali desse tocante, né? Você começar a falar das atribulações que existem nas relações dos indivíduos nessa área que você quer atuar. E aí vai ser importante para quê? Para você começar a colocar dúvidas e colocar pontos, fatos. Sempre tem alguém que está passando por alguma dificuldade ou conhece alguém, pode te indicar. Quer dizer, você não precisa ficar parado, sim, nem precisar de ninguém, né? Nem precisar de suporte de escritório. Você pode começar. E aproveitar essa oportunidade que, é como você falou, não vai ter gasto com o escritório, não tem escritório ainda formado, não precisa ter aquela estrutura, porque as pessoas não estão indo de encontro, né? Tá sendo de forma virtual e aproveitar para trabalhar, né? O que você acha disso daí? sim. Cara, vamos lá. Que ela falou, gestão de tempo, como começar, né? São vários pontos aí. Assim, nossa profissão, cara, é uma das empresas mais baratas para se começar, né? O advogado tem que pensar nisso. Eu sou uma empresa. Então, Aham, um cara que se formou, tá com a OAB na mão, beleza, certo. como que eu começo? Uma, você não precisa, às vezes você não vai precisar abrir a sociedade individual no início, né? Porque é um custo altinho ali para quem está começando, né? Em torno de R$ 1.000 para você dar início nisso. Mas você Uhum, precisa do quê? De um computador. É isso que você precisa para começar, né? Então, um verdade. computador, celular todo mundo tem, em regra, né? Aham, Beleza, comecei. O que que eu ia fazer começando hoje, tá? Como eu já comecei meu escritório lá atrás e gastei muito dinheiro e não deu muito certo. Então, eu faria o quê? Eu advogo com família. Vamos trazer uns exemplos para ficar mais prático. Então, digamos que eu advogo com família e sucessões. Não tenho uhum, nenhum cliente. Eu ia começar a falar com familiares, gerar conteúdo em relação a esse assunto. Ia fazer o quê? Tem um monte de gente, com a pandemia, né? Tem muito casal se divorciando. é Eu, verdade. pelo menos, eu vi aqui, tem um advogado aqui do escritório que ele faz família e sucessões.
A gente fez 3 divórcios e 2 amigos meus estão fazendo alguns aí também. Se Por fosse conta de briga de casal, muito tempo o caso, junto, então, aí a pessoa. incluído nesse caso aí, Não, não. eu não, tô firme e forte. Aham. Mas enfim, está acontecendo muito isso. Tem até algumas pesquisas que as pessoas estão se divorciando. Então, começaria fazendo conteúdo como eu falei lá no início, com base no que o meu cliente tem de problema. Eu vou criar um conteúdo em relação a isso. Mas eu faria um conteúdo massivo. Então, eu fazia uma pesquisa, né, do quais são os principais problemas do cliente. Então, faça uma lista com esses principais problemas, grave em vídeo. Eu pego um dia da semana, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser fora do seu horário de expediente. Gravo todos. Ok, esse conteúdo que está em vídeo, eu posso transformar ele em um artigo. Então, eu posso criar um blog. Então, você cria seu site, né, que é a sua marca pessoal, já que você está divulgando sozinho. Então, tem lá o lucas.com.br. O vídeo que você fez, você transcreve e transforma em artigo. E aí é um conteúdo escrito, que vai ficar indexado no Google. Você pode replicar nas redes também, não tem problema nenhum, não fere o código de ética. Então você Aham. já tem 2 tipos de conteúdo. Próximas coisas que eu ia fazer. Fazer um número de lives possível, né? Eu ia ver no Instagram pessoas relacionadas ao tema, ou trabalhar com blogueira, qualquer coisa nesse sentido, que fala de família, algo assim, e ia me oferecer para fazer uma live com ela. Então, de repente, você pega uma blogueira que tem uma audiência grande, imagina lá, 500 pessoas numa live. Se Certo. 2 falarem com você, você já cobra consulta, você já vai virando o jogo ali, né? E com isso você está construindo sua audiência, tá? Aí ela falou em gestão de tempo, né? Eu trabalho em casa desde 2017, meio híbrido com escritório, casa. Aham. Então, o que eu vejo que você tem que fazer? Você tem que encarar como se você estivesse no escritório. Então, é acordar, tomar seu banho, café, pôr roupa de trabalho. Claro que às vezes eu trabalho de shorts, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas assim, encarar como você vai trabalhar normalmente no escritório, ter horário para começar e horário para terminar, Tá. horário para almoçar e tudo mais. Então, você tem que definir lá quantas horas eu vou fazer de trabalho hoje, o que eu tenho para fazer. Geralmente eu faço isso no domingo, aí eu Hum. uso um outro aplicativo para ver o que eu tenho para fazer de demanda no dia, da semana já. Aí eu separo minha semana inteira com mais ou menos o tempo que eu tenho cada coisa para fazer e pronto. É isso que eu faço para gestão de tempo, tá? Mas Entendi. voltando lá para quem está começando, é isso. Gerar conteúdo massivo, no começo vai ser frustrante. Por exemplo, aqui tem 15 pessoas assistindo, mas agora que a gente começou as lives, tende a aumentar nosso engajamento, né? Então, Hum. a gente vai o segredo da internet é começar pequenininho e conforme for, você vai ganhando escala. Então, às vezes você vai fazer live aí para... Tem gente que faz, né? 50 mil pessoas numa live. É verdade. Aqui a gente chegou aqui até 20, 22. Se a gente somar todo mundo que entrou, deu mais de 30. Eu pensei que não ia chegar nisso aí. Até porque a gente fez uma divulgação de final de semana. Fizemos uma divulgação Sim, de sim. sábado. Começou sábado, né? Não chegou nem a ser 48 horas. Pô, a gente fez aí um dia e meio de divulgação, sendo que, Aham. na verdade, a maior parte do dia que passou a divulgação foi no domingo, onde as pessoas não estão tão online assim, né? Sim, Então, estão descansando, né? descansando. Então foi interessante. Vai ser um projeto bacana, vai ser um projeto que eu acho que vai angariar muita gente. E à medida que a gente for aprendendo a mexer na ferramenta para fazer essa divulgação, né, fazer propagação muito maior do que teve, eu acho que uma boa repercussão, principalmente com os temas que a gente vai adentrar. Eu e o Rafa, a gente faz parte da comissão, né? Que a comissão vai continuar Sim, muitos depois da gente. Então a gente faz parte da comissão. Eu acredito que essa comissão ainda tem muito para oferecer. Vai ser muito importante essas lives. Inclusive o nosso congresso, até falar do nosso congresso ia ser feito, mas por conta da pandemia não foi feito, né? Foi postergado, mas ele vai acontecer. Eu acho que vai ser um ano muito rico depois, né? Pós-pandemia vai ser muito rico. Durante a pandemia com as lives e depois com o congresso vai ser bastante informação que a gente vai poder passar para os jovens, né? Saiu uma informação aqui, Rafa, da nossa presidente Ana Luísa, que ela está é, falando aqui que foi importante a gente ter ressaltado a questão do marketing com a preocupação ética, porque só
período recebeu 12 representações extras para dar andamento, por conta de venda de serviços advocatícios em sim, rede social. É importante que a gente, quando vai começar, principalmente o jovem, que ainda não faz por mal, né? Não tem ainda o discernimento do que é certo, não, que não é desculpa, é apenas um motivo, não justifica, apenas explica. A questão da ética é muito importante ter em mente que a gente tem um código de ética que precisa ser seguido. Então, propaganda dos fatores que estão lá no código de ética que precisa ser seguido conforme o código explana. Então, é importante que antes de sim, você começar a pensar em fazer, e deve fazer, né, a sua propaganda, entre aspas, a sua propaganda, o seu marketing digital, né, o teu nome, é importante que você, se você tiver com dúvidas, procure a comissão de ética da OAB e tire suas dúvidas. Apresente seu sim, projeto, né? Procure aí a diretoria, procure o presidente da comissão, procure alguém ligado à ética e vá, né, tirar suas dúvidas antes de começar a fazer a tua venda, antes de começar a fazer o teu nome, antes de começar, enfim, qualquer nome que use aqui talvez não seja nem o mais apropriado, mas como um bate-papo aqui entre advogados, acredito que os colegas estejam entendendo o que eu quero dizer. Procure a ética e evite problemas futuros. Vamos passar aí. Vamos falar aí do. Não tomar muito tempo também do pessoal que está precisando trabalhar. O último tema aí, Rafa, do nosso sim. bate-bola, é a questão da angariação dos clientes, né? Já que a gente já está perpassando por esse tema aí. Como é que a gente consegue fazer esse arranjo de clientela através da rede social ou através da mídia virtual? É, como é que a gente vai conseguir divulgar nosso serviço se a gente não pode né, encontrar as pessoas, se a gente não pode ter esse acesso às pessoas? Eu, por exemplo, tenho, vou dar o meu exemplo, eu tenho conseguido algum certo êxito nessa questão dos novos clientes através dos velhos, os antigos clientes. Aqueles clientes, Uhum. você tem um cliente mensal, por exemplo, um cliente fixo, por exemplo, você tem um condomínio ali, aquele condomínio tem uma administradora, você começa a fazer contato com a administradora porque você conheceu através do condomínio. E aí você começa a trocar figurinha ali com o pessoal que está mais próximo a você. Quer dizer, é um pessoal que você já tem serviço. Ele é cliente do teu cliente, por que ele não pode ser seu cliente também? Né? Então, eu tenho buscado muito, olhado para o meu nicho, olhado para o que eu já tenho e tentado explorar mais do que eu já tenho, já que eu não consigo ir atrás do que eu não tenho. Então, eu tenho buscado muito isso. Eu tenho buscado olhar para o meu cliente e ter percebido, pô, quem é o fornecedor do meu cliente? Quem é o cliente do meu cliente? Né? O que Uhum. já é Sim, meu? O que aquele cliente pode me oferecer? Será que ele conhece alguém? Quais são os problemas que ele vem enfrentando? Quais são as dificuldades que o amigo dele vem enfrentando? Pedindo uma força para os meus próprios clientes. E tem dado resultado. Né? Por que eu não pensei nisso antes? Então, é o que eu tenho sim, buscado nesse sentido. tá. É, o que eu tenho aplicado, por exemplo, eu não tenho uma advocacia tributária aqui, fiz uma parceria agora na pandemia. E o que que eu fiz, né? Da mesma forma que você, só que você já foi buscando novos clientes. Eu comecei um outro serviço para os próprios clientes que eu já tinha, né? Então, falar, olha, tá, agora que vocês tiverem, eu fecho, e eu vou atuar em conjunto com eles. Aham. De que se vocês tiverem qualquer dúvida, marcar uma consulta, algo do gênero, a gente fica à disposição. E já aconteceu, a gente fechou 2 contratos agora recente. Que Então, bom. nessa a gente fala em cross de vendas, né? É uma venda cruzada. Eu já tenho um cliente, já presto alguns serviços para ele, eu só ofereci um novo serviço que eu não tinha. E ele não sabia também, né? A gente tem que falar. Se a gente não se comunicar, a gente não fica em evidência, o cara nunca vai saber o que você faz. Então, a gente tem que Exato. ter essa questão da comunicação. Aí você falou também do código de ética. A gente não pode fazer conteúdo com cunho de venda, né? Que tem a finalidade de venda. Então, todos os conteúdos que a gente faz são conteúdos informativos. Claro que a pessoa ela pode entrar em contato com você depois. Então, você pode deixar seus meios de contato ali de forma discreta, mas nunca fazendo um conteúdo com fim de venda.
ou ficar ali forçando a barra para falar, olha, pode falar comigo, fala Aham. aqui agora no WhatsApp, algo assim, entendeu? Você Tem que pode falar ao entender que final do vídeo ou deixar mesmo ao final do artigo, né? é um Nada marketing, assim muito. uma empresa. A gente desde criança a gente vê as propagandas, né, em televisão. Aí você precisa entender que a nossa forma de fazer um marketing tem que ser diferente das empresas. O CNPJ é nível para poder vender Sim, da forma que bem entender. Agora aqui já não. Na profissão a gente precisa ter mais esses cuidados, né, Rafa? sim, sim, é um marketing de conteúdo, é meramente informativo. Se a pessoa vai entrar em contato com você ou não, ok. O que você pode fazer, e que é permitido pela OAB, é você antecipar, ter uma etapa antes para você disponibilizar esse conteúdo para ela. Então, você pode colocar o conteúdo no seu site e aí você encaminha a pessoa para o seu site. Para ela ter acesso ao vídeo, ao artigo, ela vai ter que pular o nome, e-mail, telefone. E aí ela entra no seu e-mail marketing. Se Aham. vocês não tentem, façam. Qualquer adolescente consegue fazer isso hoje, tá? Então é fácil de contratar para alguém fazer para você. E aí ela fica na sua lista. E ela estando na sua lista, você pode fazer todos os tipos de informativo para ela, né? Desde que Uhum. não tenham vendas. Então, a pessoa, uma hora, ela vai se interessar. Se ela já está ali, ela está interessada pelo que você oferece, seja de serviço, seja o conteúdo grátis. Então, Aham. e mesmo assim, ela pode ter algum amigo que está precisando, né? Então, isso você pode fazer e você fica com o contato da pessoa. Então, essa é a melhor forma de ser feito. Você pode publicar espontaneamente nas redes, Uhum. mas você não tem o contato, né? Você não tem métrica, você não sabe com quem você está falando. No começo ali é meio obscuro. Então eu não faria dessa forma. Travou sua câmera aí. Ah, voltou. Eu virei aqui. Mas é um importante ponto, viu, Rafa? Isso daí tem que deixar bem claro, porque pode, por causa de uma. Às vezes eu quero acreditar sempre na boa fé, então às vezes por causa de uma falta de informação, né? Ou falta de tato com Sim, a ferramenta, é, você acaba caindo em uma questão ética que nunca não era sua intenção, jamais passou pela sua cabeça que você pudesse estar recorrendo em uma situação como essa, mas sim, importante a gente é importante até mesmo antes de é, a gente fala muito, né, da questão de ser educado para depois ser penalizado, né? Então a gente cabe a sim. nós primeiro educar, vamos educar esse pessoal, vamos mostrar o melhor caminho, e aí quem quiser fazer diferente que arque com as consequências, né? Sim, um negócio que eu não falei, tem as plataformas de freelancer, né? Tem o Aham. Workana, o Get Ninjas. O advogado ele pode se cadastrar lá. As pessoas postam projetos que elas querem fazer, né? Ah, eu preciso de um contrato. Ah, eu quero me divorciar. Então aí você pode entrar em contato com a pessoa direto pela plataforma e fechar o negócio com ela por lá. Tem também o Jus Brasil, né? O Jus Brasil já tem isso. Tem a plataforma que você tinha apresentado um tempinho atrás, esqueci o nome. Mas tem um monte de plataforma nesse sentido, né? Que são grátis, as pessoas já colocam o caso lá e é autorizado pela OAB. Então, dá para quem está começando fazer isso também. Já está nisso em evidência e vai marcar reunião, vai aprender a lidar com a pessoa, vai aprender a vender seu serviço. É um negócio ali que é treino, né? Você está ali dia a dia com as pessoas, então vai aprender a falar com o público também. Verdade. Acho que é isso, né, Rafa? Acho que os pontos a serem explanados foram esses. Não houve muito mais perguntas. Acho que a gente conseguiu, é, acho que esgotar. Não esgotar, porque o assunto é amplo, mas a gente conseguiu pelo menos falar Sim, muitos temas que foram mais batidos aí dentro dessa pós-pandemia, nesse bate-bola rápido aqui, né, que a gente conseguiu desenvolver. Acho que o 40 minutos foi um tempo suficiente também para não atrapalhar, né, o andamento do dia aí do sim, pessoal sim. que parou, conseguiu nos prestigiar aqui. Foi muito legal, eu agradeço muito, imensamente aí a subseção, Ana Luísa, que concede os espaços para que as comissões possam atuar, possam mostrar o que passa, né? O que passa com relação, principalmente com nós jovens, né? Que a gente tem muita dúvida, muito problema e a gente não sabe a quem recorrer.
a gente não sabe como fazer, tá começando na tua profissão, então não tem aquele tato ainda dos mais experientes, então é um espaço importante para a gente começar a trocar ideias, trocar figurinhas e, por que não, parcerias, né? Eu quero agradecer também a comissão, os membros da comissão, mais uma vez as meninas que foram... Não tem nem o que falar, né, Rafa? A gente está acompanhando ali, a gente está vendo o quão... Sim, sim. Então, é a Érica, a Aninha, a Evelyn, a Giovana, todo mundo que tem ajudado a gente a fazer com que essa comissão seja diferente e Se fortaleça, cresça, né? cresça e os próximos possam ser bem melhor do que aqui a gente fez. O Will também está aí presente. Obrigado pela presença, Will. Também tem atuado bastante pela comissão. Pessoal, obrigado. Valeu, Will. A gente vai continuar assim toda segunda-feira, 10 horas da manhã. Toda segunda-feira vamos ter lives a partir de hoje. Nas próximas segunda-feiras, eu não me lembro quantas sairão. Não sei se vai chegar a fechar 2 meses de lives, mas acredito que sim, acho que a gente vão ser umas 8. Os próximos convidados serão convidados imperdíveis, vocês não podem perder. Fiquem ligados. Quero agradecer a todos, agradecer ao Rafa. Rafa, foi demais, foi 10. Valeu, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade aí. Valeu. Obrigado mesmo. pelo seu tempo, seu espaço. Eu sei que você já está no escritório aí pegando firme, né? Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai encerrar. Eu acho que ninguém tem pergunta. O pessoal só está agradecendo, elogiando. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança. Obrigado o tempinho de vocês para ter batido essa bola aqui com a gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Boa semana a todos. Vocês também.